Olá pessoal, muitíssimo boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui começando mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa magnânima e altiva Univale. Hoje nós estamos aqui, como sempre, aliás, é costume deste programa, recebendo um convidado muito especial, que é o professor Felipe Miranda, que além de vários predicados, ou seja, é mestrando do JIT, do nosso Programa de Gestão Integrado do Território, professor do curso de Direito e advogado. E eu tenho a sorte de falar que é meu amigo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu caro Felipe Miranda. Obrigado, Bernardo, uma satisfação estar contigo e podermos prosear um pouco sobre temas que nos dói, nos é caro, e vale a pena trocar algumas palavras. Muito bem, meu querido, obrigado. E como eu não falei antes, estava esperando o Felipe se manifestar. O tema de hoje para você, nosso futuro aluno, futura aluna, é espetacularização do processo e democracia. Esse é um tema extremamente relevante, um tema da ordem do dia. E antes de começar a nossa conversa, o Felipe separou aqui para mim uma passagem do livro As Misérias do Processo Penal, do Francesco Carnelucci, que vocês, enquanto alunos, irão estudar. E lá ele vai dizer o seguinte, lá pela página 49, vou fazer uma tradução simultânea aqui, viu? O homem, quando sobre ele recai uma suspeita de haver cometido um delito, é dado ad bestas, como se dizia em um tempo em que os condenados oferecidos como comida às feras. A fera indomável e insaciável fera é a multidão. Nada mais contemporâneo do que esta frase do Francesco Carnelucci. E antes de começar com a prosa sobre isso, eu quero saber do Felipe, que é a pergunta inicial do nosso programa, quem é o Felipe por ele mesmo, além de ser o Felipe Miranda? Felipe Miranda é advogado, é professor do curso de Direito da Univale, é mestrando do Programa de Gestão do Território, é um sujeito inquieto com as grandes questões contemporâneas, é um sujeito inquieto com as discussões sobre a democracia e é um sujeito angustiado com as misérias que alimentam as práticas do processo penal contemporâneo. Pronto. A resposta dele já liga à primeira pergunta. Meu caro Felipe, a espetacularização de ontem e a espetacularização de hoje, o que você tem para nos dizer para começarmos essa conversa? Ontem, algumas décadas, Francesco Carnelucci expõe as suas inquietações com o sistema de justiça criminal. No presente, Rubens Casara, nosso querido Rubens Casara, também escreve o processo penal do espetáculo. Numa distância temporal de 70 anos, as mesmas misérias de antes alimentam o presente do processo penal. Essa estetização que pressupõe uma mercadoria que é consumida por toda a população. Nada mais angustiante de quem lida com o processo criminal, quem lida com o sistema de justiça criminal, que são os seus enredos, os seus sofrimentos. E a lógica perversa com que isso é transmitido ao grande público faz com que isso seja usufruído, consumido, não como um drama, mas como um espetáculo. E daí, uma série de consequências rebatem sobre aqueles atores que integram o sistema de justiça. O juiz se torna um diretor, o promotor se torna um ator, o advogado um coadjuvante e, como disse o réu, a besta, aquele que vai ser devorado pela multidão. Então, numa síntese inicial, espetacularização do processo penal significa isso. Como que nós vamos consumir aquele sujeito mais débil, mais fraco e mais vulnerável? A suposição mera da existência de um espetáculo ou de uma espetacularização, me parece, e eu gostaria de te ouvir, que já supõe diretamente uma diferença
entre pessoas dentro do mesmo Estado de Direito. Ou seja, esse espetáculo, ele toca a todos e todas do mesmo modo? Provocativo. Né? Provocativo de um sujeito que consegue pensar a modernidade a partir de um paradigma liberal. O grande problema da sua pergunta, meu caro Bernardo, é que o paradigma liberal criou uma tecnologia de pensamento que há aproximadamente 300 anos nós não nos desfazemos mais dela. É imaginar que todos somos iguais perante a lei. E aí eu tenho muito a dizer que nós não somos iguais perante a lei. E o Estado de Direito talvez seja a resposta institucional para tentar superar esse mito da igualdade, estabelecendo referenciais éticos para a nossa convivência em sociedade, que é a lei, né? A lei em sentido lato, ou seja, a lei escrita, a lei positiva. De modo que o Estado de Direito, ele pressupõe, portanto, uma condição de igualdade capaz ou realizável. Logo, o processo penal tem esse desafio no Estado de Direito, tornar as suas respostas iguais. De modo que, quando não consegue cumprir esse desiderato, e por razões várias, mas no caso particular brasileiro se tributa ao seu passado autoritário, que ainda não foi razoavelmente superado, nós temos que a igualdade é uma condição que, de certa forma, eu diria, atrapalha o exercício da punição. Então, o Estado de Direito é ainda a única esperança que nos resta de concretizar esse ideal de igualdade. Perfeito, perfeito. E aí, já caminhando nessa sua introdução para a próxima pergunta, que é assim, quais as misérias, e aí a gente está se referindo diretamente ao livro do Carnelutti, né? Então, pessoal, leiam As Misérias do Processo Penal, não é? Fica aqui a nossa sugestão. Quais as misérias que o espetáculo pode causar ao Estado de Direito dentro dessa discussão processual? Quer dizer, que misérias que isso produz, que misérias que esse espetáculo produz, ou se a miséria é o próprio espetáculo, como é que é esse negócio? Muito provocativo, né? Entender as misérias do processo penal é entender um pouco as suas disfuncionalidades. Isso. Aquilo que acontece nos recônditos, aquilo que acontece fora do grande público. Porque o grande público, ele precisa do espetáculo. Mas a produção do espetáculo pressupõe um roteiro, a produção do espetáculo pressupõe a formalização ou a construção de uma estética capaz de agradar o público. Então, as misérias são construídas aí, fora dos olhos do grande público. E aí eu diria que essas misérias às quais Francesco Carnelutti se refere, são misérias que emergem dessas práticas e que comprometem a civilidade, ou seja, aquilo que nos torna, no âmbito de uma convivência em sociedade, pacíficos, dignos, portanto, que atenda a esses imperativos que permitam uma vida sem o autoextermínio contínuo e imoderado. De modo, então, que essas misérias vão se referir a todos os institutos e instituições pelos quais o processo penal perpassa. Então, nós vamos ter, na linha do que Carnelutti propõe, as misérias do juiz, as misérias do advogado, as misérias do acusador, as misérias das provas, a miséria da condenação e os rituais que se agregam a esse conjunto de práticas. Então, uma das misérias que Carnelutti se refere é o juiz. Nós sabemos que o juiz é aquele sujeito pensado para julgar, para decidir se há crime, se não há crime, se deve haver condenação ou, pelo contrário, se deve haver absolvição. Muitas vezes o juiz ele é distante da trama, ele é distante do enredo. E, portanto, o juiz muitas vezes não consegue captar as vulnerabilidades, os dramas, tudo aquilo que perpassa a mentalidade daqueles atores envolvidos. Então, daí, Carnelutti vai dizer, o juiz, para ser grande, ele primeiro precisa ser pequeno, ele precisa sentir a sua miséria, ele precisa entender o seu lugar enquanto julgador. Então, as reflexões que Carnelutti nos desafia são aquelas que estão, portanto, na antessala do espetáculo.
aquelas que ocorrem nos estúdios, fazendo essa metáfora. Muito bem, muito bem. A gente tem que pensar a quem a gente entrega a direção dessa cena, né? Muito bem. Bom, E essa é a expressão que o Rubens Casara vai se referir, né? Esse diretor da cena. Quem que tem melhor condições de dirigir essas cenas para agradar o público? Né? exato, perfeito, perfeito. O Brasil passou por espetáculos muito recentes, não é? Dentro do processo penal. Bom, mas vamos lá. Dentro dessa discussão, eu queria te ouvir, Felipe, sobre a relação dos direitos fundamentais, né, e esse uso do processo de maneira que eu chamei de indevida. Você pode chamar do que você quiser. Como é que isso afeta os direitos fundamentais? Perfeito. E esse assunto ele é muito caro à realidade brasileira. Porque o processo penal, na perspectiva dos direitos fundamentais, é aquele processo penal que não vai cumprir finalidades naquilo que os tecnicistas do fascismo italiano chamavam de escola técnica jurídica e, portanto, que materializavam a função do processo penal para cumprir funções de defesa social. Não é à toa que a gente fala hoje de defesa da sociedade, de cidadão de bem. Portanto, essas duas expressões, elas remontam à exclusão. Se eu falo em defesa da sociedade, eu falo em sacrifício das liberdades individuais e, portanto, dos direitos fundamentais. E se eu falo do cidadão de bem, é porque eu pressuponho um inimigo que seja passível de ser matado. Ou seja, existe pessoas matáveis, pessoas extermináveis. Uma forma daquilo que talvez a Agamben vai chamar de necropolítica. Mas voltando à sua pergunta, Bernardo, a partir desse breve introito, o que é importante compreender? É que os direitos fundamentais constituem uma resposta que a civilização moderna confere ao exercício ilimitado do poder. Então, a lógica do Estado de Direito é um desenho através do qual os direitos fundamentais vão cumprir a função de impor limites ao exercício do poder. E nada melhor do que o processo penal, onde o poder tende a ser exercido mais ilimitadamente. Então, a grande virtude, poderíamos assim dizer, de Carnelutti é conseguir fazer ou produzir essa reflexão à luz de um modelo de organização de Estado que era a Itália do pós-guerra, justamente porque a humanidade acabava de se emergir das desgraças produzidas pelo nazismo e pelo fascismo. Então, os direitos fundamentais, portanto, a perspectiva de dignidade do indivíduo acaba brotando de forma muito intensa. Então, o processo penal, que nasce daí com essa perspectiva, que resgata os ideais liberais, é esse processo que não vai cumprir finalidades de segurança pública, de perseguir bandidos, de punir criminosos, e sim de dar uma resposta à transgressão de uma lei, portanto, ao fenômeno criminoso, observando os limites dos direitos fundamentais. Então, esse é o processo que o Carnelutti busca revelar as misérias, revelar as vicissitudes, revelar as fissuras. E é evidente, um processo penal que não obedece, que não respeita aos direitos fundamentais, ele é um processo penal marcadamente autoritário. A forma é mais importante que os meios, ou como dizia nosso querido Aurí Lopes Júnior, a forma é garantia. Pronto, era essa frase que eu queria ouvir aqui, que eu estava doido para falar, mas eu queria que você falasse. A forma é garantia. Felipe, quando você fala do Agamben, né, o Agamben cria não só ele, mas o Agamben cria essa distinção entre vidas matáveis e vidas não matáveis, né, e que depois o Achille Mbembe, quando você cita a necropolítica, né, desenvolve isso lá. Então, são reflexões aqui de autores que estão na ordem do dia, que fica aqui para você, aluno, você, futuro aluno e aluna nosso. Felipe, cara, é uma pena, o tempo voa aqui, né, cara, aprendo muito contigo. E para finalizar, né, já que a gente começou ouvindo quem é o Felipe, agora conta um caos para a gente aqui do programa, a gente gosta de ouvir caos, né? Já que a gente estava falando de espetáculo, às vezes o processo é um negócio pesado, né? Porque essa discussão aqui, ela ia desembocar lá no direito penal do inimigo, essa coisa toda, não é disso que a gente vai tratar hoje, mas você vai voltar aqui, inclusive para discutir esse tema, tá? Conta um caos para nós aí dessa sua vida vasta de experiência docente, de experiência na labuta enquanto advogado lá de tribunal do júri, enfim.
Conta para nós aí. Então, dentro desse contexto que nós colocamos de autoritarismo, de fascismos, o caos de hoje emerge dos medos e das inseguranças. Numa rápida síntese, uma das formas de expressão do fascismo que alimenta as bases da construção do nosso modelo de processo penal, que é lá do Estado Novo, ditadura Vargas, que absorve, portanto, toda a filosofia do fascismo, que tem, então, a catalisação do medo, da insegurança nas pessoas. Certa época, o Supremo Tribunal Federal foi desafiado, Bernardo, a decidir se o chamado regime integralmente fechado era constitucional ou era inconstitucional, porque nós vivíamos ainda sobre uma legislação de emergência chamada Lei de Crimes Hediondos, e dizia que todas as pessoas condenadas por crimes hediondos não poderiam progredir de regime, deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado. Então a mídia divulgou, olha, se o Supremo acabar com esse regime integralmente fechado, mais de 200 mil presos serão colocados nas ruas, portanto isso vai gerar insegurança. E naquela época, então, tinha um juiz aqui da execução penal, doutor Paulo Penido, um sujeito humano e de uma amabilidade absurda. Então, o doutor Paulo Penido recebia os familiares de presos, né, que buscavam informações sobre essas coisas. E, diante dessas notícias, ou seja, dessa catarse toda, uma das mães de um preso chega para ele e falou assim, doutor, e levou a cópia do jornal, falou assim, olha, o Supremo julgou, né, saiu a notícia aqui que esse regime integralmente fechado acabou e 200 mil presos vão para a rua. Eu queria que você olhasse se meu filho está na lista. Nossa. Então, para demonstrar como que a capturação do nosso imaginário pelos medos, pelas inseguranças, portanto, fomentando o ideal autoritário, reforça, acentua mais a vulnerabilidade daquelas pessoas que já são mais que hipervulneráveis, e torna desagregador a nossa convivência. Muito bem. Você foi o primeiro caboclo aqui que, ao invés de contar um caos de si, contou um caos do povo. Gostei. Obrigado pela sua presença. Espero que você volte. Aliás, espera não, vai voltar. Já tem até tema. Com certeza. Obrigado. Uma satisfação. Pessoal, esse foi mais um programa Questão de Direito. Estivemos aqui hoje ouvindo e aprendendo com o professor Felipe Miranda. Espero que vocês nos acompanhem nos próximos e também assistam os anteriores, que estão todos eles disponíveis no YouTube da TV Univale. Muitíssimo obrigado pela gentileza do ouvido e dos olhares atentos de todas e de todos que estiveram aqui. Até o próximo Questão de Direito. Muito obrigado.